Por favor, Paula Oliveira. Por favor, professora. Queira tomar o seu lugar no palco, por gentileza. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E nós gostaríamos de convidar agora para apresentar a palestra Novos Padrões de Produtividade 3 em 1, que conta nas entregas. Nós convidamos o gerente de Relacionamentos Institucionais do BNDES e também professor titular da Cândido Mendes. Por favor, professor Paulo Favaretti, por gentileza. Queira também tomar o seu lugar no palco. Paula, Paulo, o microfone é de vocês. Fiquem à vontade. Então, primeiro, obrigada, aos organizadores do evento pelo convite para a Fundação Dom Cabral, que eu aqui represento. Eu e o Paulo estávamos ali conversando um pouco sobre produtividade e participando e interagindo com muitas empresas, especialmente nos cursos que a Fundação desenvolve, com grandes organizações. Eu fico muito provocada a tentar uma outra linha de reflexão. Eu acho que, no Brasil, a gente está muito acostumado a olhar para o que a gente não tem e a nos chicotearmos o tempo inteiro, especialmente ao falarmos em produtividade. Então, as estradas, a infraestrutura que nós não temos, a estabilidade regulatória que nós não temos, os recursos humanos não muito bem formados pelo sistema educacional, e tudo não que, e a gente se dá conta disso a cada evento, e é incapaz, muitas vezes, de pensar em soluções com o que de positivo a gente tem. Então, eu gostei muito de conversar um pouco com o Paulo, que traz essa perspectiva, uma perspectiva mais positiva, eu diria, a respeito do que a gente não tem, mas pode passar a ter por meio de inovações adjacentes, ou seja, aquelas possíveis com os recursos que nós temos, e do que a gente pode passar a ter pelo uso intensivo da tecnologia da informação e comunicação, usando os dados que a Elaine comentou aqui agora, e que podem nos apoiar a acelerar a superação de algumas barreiras, Então, quero parabenizar o Paulo pela abordagem já na nossa prévia e convidá-lo para compartilhar um pouco desse conhecimento e das experiências que ele vem construindo ao longo aí da carreira. Obrigado, Paula. Obrigado, Luiz Augusto. Obrigado ao Conselho de Administração pelo convite. Eu não sou administrador, eu sou economista. Embora tenha trabalhado muitos anos com recursos humanos e agora esteja em atividades de relacionamento institucional, por conta dessa minha vida de RH, eu desenvolvi um interesse grande no tema de produtividade. Então, vou tentar compartilhar algumas ideias que começam lá na economia e terminam na gestão. Tá? Obrigado. Se puder colocar os slides. Os slides são provocações, tá? Eu sinto que eu não vou entregar o que está no título. Agora me dei conta, o que já é uma contradição, mas é uma contradição muito frequente, Então, é mais um caso de dificuldade de entrega, A minha produtividade na produção desse PowerPoint foi muito baixa. Eu levei muito tempo, muitos dias, pensando e examinando, até que, em um certo momento, eu descobri que eu estava fazendo uma meta-apresentação, porque eu fui pesquisar vários sites e documentos sobre o assunto, já que eu não sou propriamente um especialista no tema, e retirei muita coisa do que está disponível na internet. Claro que são vários pontos de vista que guardam uma certa homogeneidade, e do meio para o final tem um toque mais pessoal. E eu poderia trazer mais polêmicas, mas acho que aqui já é suficiente, porque o objetivo é provocar reflexão, mais do que trazer soluções. Porque o tema é muito complexo, é um tema que é um desafio mundial. A gente pensa que é, sobretudo, brasileiro, mas ele não é, ele é um desafio mundial. E todo mundo está lutando com a tentativa de melhorar, aumentar a produtividade. Pensei, basicamente, em fazer uma análise em múltiplas dimensões. Existem macro tendências que são econômicas, sociais, políticas, culturais,
Alguém já disse que o desenvolvimento da internet e todas as formas associadas de digitalização corresponde a uma necessidade da humanidade, né, de mudança de escala. Meu amigo Carlos Nepomuceno enfatiza muito isso. E, provavelmente, essa é a grande macro tendência a condicionar várias das coisas que acontecem em todos os planos. Mais especificamente, vou tentar olhar um pouco o que acontece no país e trazer daí para reflexões sobre organizações, pessoas e equipes, né? Primeira nota de cautela: os economistas entendem pouco das causas de crescimento. Como eu sou economista, estou incluído aí nesse alerta feito pela The Economist. Então, é uma coisa meio doida isso, né? Mas, feito o alerta, o fato é que a produtividade é a conversa na área econômica hoje, né? Todas as organizações relevantes estão discutindo produtividade, estão refletindo sobre produtividade, estão tentando entender o que está acontecendo com produtividade. É menos óbvio do que parece à primeira vista, e é muito mais cheio de contradições e de efeitos colaterais negativos ou desafiadores. Falar em negativo não é de bom tom, né? Mas são negativos alguns deles para muita gente, para muitos países, para muitas empresas. E, a rigor, não se sabe exatamente o que está acontecendo, embora algumas pistas existam. Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem toda uma área de trabalho em torno disso, a turma da indústria no Brasil. O Fundo Monetário Internacional está preocupado com o tema de produtividade, o Banco Mundial, por definição, que lida com desenvolvimento também, acabou de produzir duas obras importantes de referência sobre o assunto. Um, Emprego e Crescimento, a Agenda da Produtividade, e o outro, Competências e Empregos, o tema da juventude, que é particularmente dramático, né? Por que produtividade é importante? Porque o Paul Krugman, que é um dos economistas mais famosos do mundo, prêmio Nobel, disse que, no longo prazo, produtividade é quase tudo, ou seja, sem produtividade não há crescimento, sem crescimento não há desenvolvimento. E, portanto, é preciso discutir produtividade. Curiosamente, quando a gente olha a agenda eleitoral, e, em particular a agenda econômica, né, e a gente tem trabalhado um pouco com alguns dos assessores, acompanhado, né, o que alguns assessores econômicos dos candidatos falam, o tema de produtividade virtualmente não aparece e a palavra desenvolvimento frequentemente não é mencionada, raramente é mencionada, o que é um pouco assustador para um país que precisa se desenvolver, né? E a OECD, ela diz que produtividade é trabalhar de maneira mais inteligente, em vez de trabalhar mais, né? Produzir melhor, capacidade de produzir mais produtos, combinando insumos com novas ideias, inovações tecnológicas, modelos de negócio. Isso é tão velho quanto a ciência econômica, né? Adam Smith, lá em 1776, revolucionou o pensamento sobre a sociedade. Não havia economia propriamente como um campo de conhecimento, né? Ele é um dos fundadores dessa dita ciência. E ele disse: olha, seu rei soberano, se o senhor quer desenvolver o seu país, a sua nação, não é por meio de mercantilismo, controles, comércio determinado por sua direção, mas é pelo livre mercado, pela especialização do trabalho, portanto, pelo aumento da produtividade. Se isso acontecer, ou seja, se houver liberdade econômica e se os seus súditos puderem escolher o que produzir, o que vender, o que comprar, o senhor também será mais rico, porque a renda será maior, os tributos serão maiores, vai ter um exército mais forte e assim por diante. E a renda vai ser mais alta e, portanto, vai haver mais desenvolvimento. E os salários serão mais altos. Basicamente, isso continua sendo verdade para a maioria dos economistas, tá? Não vou dizer 100% dos economistas, mas quase todos concordam com isso, enfatizam mais ou menos. A produtividade, ao contrário do que se imagina, ela não é uma tendência linear, ela é cíclica. Aqui um trabalho do Banco da França, de 2014, olhando, sobretudo, os países mais ricos. E vocês veem que, curiosamente, isso vai até 2013, o dado, né? Há uma tendência recente, pode ser que isso tenha revertido, de queda da produtividade média dos países mais desenvolvidos.
o que era e é fonte de preocupação para os gestores e dirigentes desses países, né? Portanto, produtividade não é um problema de país em desenvolvimento ou atrasado, é um problema de país desenvolvido também, mas os americanos e europeus estão muito preocupados porque a produtividade da Ásia cresce sem parar, né? Os países asiáticos, eles têm apresentado taxas de crescimento praticamente contínuas há algumas décadas. E, embora ainda não tenham chegado a superar nem a alcançar a produtividade dos países europeus e no caso, Estados Unidos, na maioria, estão se aproximando muito rapidamente, né? E a tendência é provavelmente de superação em alguns anos. E isso significa que a competitividade desse país é maior do que a competitividade dos países tradicionais que lideraram a Revolução Industrial, né, no século XVIII e XIX e até o século XX. Todo mundo está preocupado com isso, os alemães estão preocupados com isso. A produtividade do trabalho, aqui é um gráfico também eloquente, você vê ali a taxa de crescimento da produtividade do trabalho desde 1990, na extrema-direita nós temos Coreia, China e Índia. O Japão um pouco atrás, mas todos os três crescendo sistematicamente mais rápido do que os países à esquerda, que são os países mais desenvolvidos. A exceção ali no meio é a Irlanda, que, num certo momento, até a década de 90, 2000, cresceu muito rapidamente, mas depois também cresceu mais devagar. Interessante que, em todos os casos, a produtividade do período 2007-2013 é inferior, o crescimento da produtividade é inferior ao crescimento das décadas anteriores. Ok, pronto. Como é que se mede a produtividade? Não vamos entrar nesse detalhe, mas, basicamente, para os economistas, são 3 elementos: a relação capital-produto, ou relação capital-trabalho, a quantidade de capital que um trabalhador consegue mobilizar, o que significa dizer que, em princípio, tudo mais constante, quanto maior a taxa de investimento, maior vai ser a produtividade do trabalho. O segundo é o capital humano, que é o nível de escolaridade da força de trabalho. Isso vale tanto para a educação formal quanto para a capacitação no trabalho, né, no on the job. E o terceiro, que dizem ser o mais importante, em termos qualitativos, mas também quantitativos, produtividade total dos fatores, na verdade, é a eficiência do uso dos fatores de produção, como esses fatores, trabalho e capital, são combinados, né? Curiosamente, esse é um dos problemas da ciência econômica, o elemento mais importante é estimado por resíduo. Esse é um detalhe que os economistas preferem não mencionar muito, mas, supostamente, os fatores são sistêmicos, que influenciam a produtividade total dos fatores. Infraestrutura, qualidade da educação, né? Quantidade de anos está em cima, qualidade da educação influencia a produtividade total dos fatores. Quanto menos competição, menor a produtividade total dos fatores. Quanto menos profundo for o sistema financeiro, menor a produtividade total dos fatores. Quanto mais instável, menor a produtividade. Quanto piores as instituições, quanto maior o risco de contratos, quanto maior o risco, a dificuldade de abrir empresas, fechar empresas, menor a produtividade. Essa lista já indica que nós temos grandes dificuldades, o Brasil, né? Não somos só nós que temos essa dificuldade, mas os nossos números são ruins. Você vê esse trabalho recentíssimo, né, da OECD, 2018, construindo o Brasil mais próspero e produtivo. Lá na ponta direita, de novo, temos a Singapura, né, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, e, bem à frente de nós, a Argentina, o Chile. O Brasil está mal colocado na produtividade de trabalho medida em quantidade de dólares por empregado, né? Não só ele está mal colocado, como os países que têm tido sucesso na competição internacional apresentam taxas de crescimento muito altas. Isso é uma estimativa, elas variam os números, mas a tendência é igual em todas elas, né? Da relação entre a produtividade do Brasil com os Estados Unidos, que é sempre tomado como referência, e a produtividade da Coreia com os Estados Unidos. Vejam lá, nos anos 60, 70,
a produtividade brasileira era superior à coreana e a diferença que há hoje, né? A Coreia já está se aproximando de 60% da produtividade americana, enquanto nós estamos virtualmente estagnados na faixa de 20%. O nosso trabalhador produz 1/5 do que o trabalhador americano produz, sem tendência de crescimento, ao contrário, até de queda relativa, né? A produtividade total dos fatores, ali era do trabalho, aqui a produtividade total, ou seja, fatores sistêmicos, também mostra indicadores muito ruins. A Coreia crescendo sistematicamente, 90% acima do que era em 65%, o Brasil estagnado virtualmente, e os Estados Unidos, país desenvolvido, mostram crescimento. Significa dizer que a nossa distância para a fronteira está aumentando. Uma das consequências, dentre várias, é que o PIB per capita brasileiro fica atrás do PIB per capita coreano como participação em relação ao PIB americano. A Coreia está se tornando um país desenvolvido, o Brasil continua estagnado. Mais uma sequência que comprova isso, né? Você vê que a América Latina, como um todo, está ali crescendo de maneira lenta, que nem o Brasil, embora Chile, Colômbia, Peru tenham apresentado taxas mais altas do que o Brasil. E os emergentes, dos quais supostamente nós fazemos parte, crescem a taxas muito mais altas do que nós. Portanto, é para preocupar mesmo, o título é para chamar atenção, a situação é dramática, né? Claro que ela é mais dramática para quem está fora do mercado de trabalho formal, mas para muita gente dentro do trabalho do mercado formal também é dramática. E a The Economist falou isso, trabalhadores brasileiros são gloriosamente improdutivos. No momento em que você pousa no Brasil, você começa a perder tempo. Fatores sistêmicos são essenciais. É um empresário americano que, como está dito aí, resolveu montar um negócio no Brasil. Por que a taxa de produtividade no Brasil é baixa? Porque a gente tem um baixo investimento, há várias razões para isso, mas é um fato, a taxa de investimento sobre o PIB é muito baixa, né? Várias firmas são subcapitalizadas, elas não têm equipamento suficiente para os trabalhadores, né? Basta ver o que é uma firma de cortar grama nos Estados Unidos. Aí, qualquer mexicano imigrante vai no Costco, no Walmart, num desses grandes supermercados, compra lá 3 financiado em 12 meses, 24 meses, né, pagando juros de 5% ao ano, compra 3, 4 carrinhos de cortar grama, bota em cima de uma picape, que ele também compra financiado, ele vai na sua casa, corta grama em 15 minutos. Em 1 hora, ele corta grama de todas as casas de uma rua inteira. E é muita grama, viu? Morei lá há 2 anos, posso falar sobre isso. Nos filmes a gente vê, né? Aqui, isso simplesmente não acontece. Note que eu estou falando do imigrante cortador de grama, tá? O nível de qualificação semelhante ao trabalhador brasileiro, mas inserido num sistema diferente do brasileiro. Nossa educação formal é insuficiente e a qualidade mais insuficiente ainda. As empresas oferecem pouco treinamento, frequentemente por causa da rotatividade, e aí vira um círculo vicioso. Nosso sistema tributário é disfuncional e, portanto, ele gera um custo adicional para as empresas. A ameaça a contrato é um fenômeno frequente. A infraestrutura deficiente é parte dessa história. E, chegando no plano da gestão, né, a distância de poder e o foco na tarefa, como já foi mencionado na outra palestra, são elementos relevantes nessa história toda, embora os economistas não deem muita bola para isso, não. Tá? E o outro é uma questão de composição setorial. A agricultura, que é um setor de grande produtividade no Brasil, ela cresceu em relação à indústria, mas o setor de serviços cresceu muito. Então, o setor de serviços, em todo lugar do mundo, é um setor relativamente pouco produtivo, o que torna a produtividade média da economia brasileira mais baixa. Não vou cansar vocês com tantos números, isso aqui é só para mostrar
Aqui não apareceu a setinha. O Brasil está ali no meio, né? Aqui eu não consigo ver mais, eu tinha posto uma seta, mas desapareceu em alguma versão. O nosso desempenho no PISA, que é o teste de ciências mundial, é muito baixo. Você vê quem está lá na extrema-direita é a turma da Ásia, né? E, portanto, são os que estão se preparando melhor para o mundo digital, que é intensivo em ciências e em matemática, sobretudo. Sem engenheiro, não se chega lá, né? Não tem administrador que dê conta disso. Não tem economista que dê conta disso. Precisamos formar mais engenheiros. E o Banco Mundial sugere que, no caso específico dos jovens, né, as competências técnicas, cognitivas e socioemocionais são, obviamente, essenciais. Cada um vai poder responder essa pergunta, né? Como andam as competências técnicas, cognitivas e socioemocionais dos nossos jovens? Porque, se a minha pode ser deficiente, a da maioria dos jovens é abaixo da crítica, né? Quais são os valores? Quem sofre bullying no Brasil? É o CDF, o nerd, ou é o menino que não estuda, né? E essa é a diferença crucial, né? Se os nerds sofrem bullying, é uma sociedade que não vai conseguir fazer a redução da desigualdade. Valores, né? Taxa de inovação, nesse caso, nem é tão desastroso, mas é fraquinho. Ali estamos na segunda divisão, vá lá, né? Eu sou tricolor, posso falar bem sobre isso, enfim. E não tem virada de mesa, que não foi causada pelo Fluminense, obviamente, mas, no nosso caso de trajetória histórica, obviamente, não tem alternativa, não tem salto, não tem invenção. Inovação é fruto de esforço social e não apenas individual. E você vê, de novo, que lá os amarelinhos no canto direito são os países mais tradicionais, que continuam inovando mais, porém, alguns países asiáticos também fazem um esforço de inovação muito grande. Esse país, com essas condições, que está entrando nesse mundo que dizem ser admirável, né? Muita coisa está acontecendo, inteligência artificial, robôs, automação, plataformas de colaboração, indústria 4.0, internet das coisas, tudo parece muito interessante, grandes promessas e grandes responsabilidades. O Fórum Econômico Mundial também está preocupado com essa questão, e ele, nesse trabalho que vale a pena ser lido, o futuro dos empregos, né, ele lista algumas habilidades para pessoas, indivíduos, organizações, equipes e países navegarem bem nesse novo mundo. E vocês veem a lista: resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança, trabalho em equipe. Bom, vocês podem ler, está escrito aí, né? Como é que a gente ranqueia nesses itens? Como é que as nossas universidades produzem, ajudam a formar pessoas nessa direção, sim ou não? As escolas brasileiras estão trabalhando nessa direção? As empresas brasileiras valorizam pessoas que têm pensamento crítico? A divergência é um elemento que é apreciado e incentivado dentro das organizações? Ou vale o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aí ele diz: até logo, adeus, matemática e inglês. Alô, trabalho em equipe e comunicação. Isso é ótimo. Isso é ótimo para o cara que sabe matemática em profundidade. Ele tem que aprender alguma coisa além do que ele já sabe. Para o cara que não sabe matemática, não adianta saber trabalhar em equipe e se comunicar bem. É melhor do que nada, mas ele não vai muito longe. Essa organização não vai muito longe. É preciso aprender matemática. Se você não dominar matemática e inglês, você é um morto-vivo no cenário da competição internacional. Você indivíduo, você organização, você país, né? O Fórum Econômico Mundial recomenda, são algumas recomendações, né, de que pode haver focos imediatos e focos de mais longo prazo. A função de RH, e chegando no tema mais próximo de administração, tem que ser reinventada, né?
faltou um N ali, né? Temos que utilizar mais dados, isso acabou de ser mencionado também. Não é o analista tradicional que consegue trabalhar com isso, é gente diferente, o pessoal de TI tem que estar dentro do RH, né? Tem que ter mais diversidade de talentos, isso não é simples de fazer, por razões culturais. Arranjos flexíveis de trabalho, plataformas online e assim por diante. Repensar sistemas educacionais, aprendizado pela vida, colaboração entre setores públicos, entre setores e entre o setor público e o setor privado. Em todos esses itens, nós temos grandes dificuldades. Nós, pessoas, nós, equipes, nós, organizações e nós, país. E, portanto, esse novo cenário oferece provavelmente mais perigos do que oportunidades imediatas, embora o fato da gente estar muito atrasado faça com que o ganho marginal possa ser muito grande, né? Tanto para pessoas, equipes, organizações e país, né? Há um consenso de que, entre os analistas, de que a era dos robôs é uma era de desemprego, e é um desemprego diferente do desemprego da Revolução Industrial, porque é um desemprego da classe média. Não é mais apenas um desemprego dos trabalhadores não qualificados, senão que também pode ser um desemprego de médicos que fazem análise de imagem, de advogados, economistas, talvez, né? Você reduzir o número de economistas, alguns dizem que o PIB sobe, né? Porque precisa de mais engenheiro e menos economista. Pode ser. O Fundo Monetário Internacional também está preocupado com isso, então não é coisa de sindicato, né? Ali é um professor da USP fazendo uma resenha de um monte de artigos. Aqui é o Fundo Monetário Internacional dizendo que nós temos razões reais para temer a robotização, do ponto de vista social. Mais adiante, é uma firma de consultoria muito conhecida, que faz uma análise, né, do mundo do trabalho na década de 2030, e diz lá embaixo, haverá várias décadas turbulentas de transição, a relação entre o governo e o mercado vai ser redefinida numa direção que não está clara qual é, e os negócios vão ter um nível de funcionamento, uma macroeconomia, né, um contexto muito complexo. Isso está relacionado com o envelhecimento da força de trabalho, com o aumento do grau de automação e o lado negro da força, digamos assim, o aumento da desigualdade. Quanto mais desigual o país for na partida, pior a situação. Por exemplo, os Estados Unidos é um país muito desigual. Para eles, o tema é dramático, né? A China é um país muito desigual. Para eles, esse é um tema também dramático, né? E para os europeus também é. Esse é um documento da OECD, né? Reunião do Conselho no nível ministerial. O tema é a conexão entre produtividade e inclusão. Ela tem que ser construída. Essa conexão não acontece naturalmente. Provavelmente a conexão é no sentido da produtividade com a exclusão. Essa é uma novidade dos tempos modernos. Não é bonita para muita gente. Tanto é que se tornou uma fonte de preocupação dos governos dos países mais desenvolvidos. E é uma fonte de preocupação também para firmas, porque esse trabalho da OECD, Futuro da Produtividade, 2015, faz o apanhado da produtividade do trabalho, né, no setor de serviços, e mostra que as firmas mais avançadas estão aumentando o diferencial de produtividade para o conjunto das outras firmas. Significa dizer que aquele conjunto de outras firmas, a linha cinza, uma parte grande vai desaparecer. Schumpeter falou sobre destruição criadora, né, inovação. Todo mundo acha isso muito bonito, eu também acho, é uma teoria muito interessante. A gente olha mais na parte de criação, né, mas tem um outro termo que chama destruição. Há valor velho sendo destruído, há postos de trabalho velhos sendo destruídos, e a mobilidade dos velhos postos para os novos postos está longe de ser automática, né? Esse é um outro indicador importante, que corrobora o anterior, que é a dispersão da qualidade da gestão. Você vê ali os Estados Unidos,
como as firmas se distribuem de maneira razoavelmente normal, cerca de 2% das firmas estão na cauda negativa, né? Ou seja, realmente atrasadas e com tendência a desaparecer, e um monte de firmas lá na ponta, de maior qualidade de gestão. A China cresce muito, tem um aumento de produtividade importante, mas ela faz isso com um esforço muito grande, porque o sistema chinês não chega a ser um sistema tão eficiente quanto o americano. E tem muita firma ineficiente, está falando ali em 6%. México, 11%, Brasil, 18% das firmas, sendo que as líderes são poucas. E nós temos firmas de classe mundial, mas elas são muito poucas e a quantidade de gente empregada aí é pequena. Portanto, fazer com que as barras azuis andem para dentro da curva, da linha, significa destruir um monte de postos de trabalho, destruir um monte de capital. No plano da gestão, aqui já chegando ao final, obviamente o tema de colocar todo mundo no mesmo barco é absolutamente fundamental. Eu descobri recentemente alguma literatura sobre Lean, né, método Toyota de produção. Ignorância minha, sou economista, vocês podem perdoar isso, mas é fabuloso. O A3, não sei quem conhece, né, é uma folha de papel A3 com campos a serem preenchidos. No Japão, na Toyota em particular, isso é uma linguagem universal, é uma gramática para a solução de problemas. Eu escrevo um A3, mostro para o meu chefe, para o meu mentor, ele corrige, no dia seguinte eu tenho uma outra data com as correções anotadas, o meu colega pode ler a maneira como eu entendi o problema, como eu diagnostiquei, quais são as propostas que eu fiz, ele pode fazer sugestões. Então, a equipe como um todo está lidando com o problema. E, sobretudo, o que me chamou em particular a atenção, a ideia dos 5 porquês. Chegar na causa raiz exige que você pergunte por quê várias vezes, né? Vocês conseguem citar 5, 10 firmas brasileiras onde, no terceiro porquê, o cara já não tenha sido olhado, atravessado, demitido ou reprimido, né? Curiosamente, considera-se que o Japão é uma cultura muito formal, eventualmente até subserviente. No entanto, a solução do problema tem que ser encontrada ali onde o trabalho acontece. O responsável por resolver o problema é o responsável pelo trabalho. Significa descentralizar e respeitar quem está lidando com o tema. Isso não acontece na maioria das firmas brasileiras. Nada impede, a não ser a cultura, né? As firmas brasileiras têm dificuldades com criatividade e inovação. Agora está uma onda, né, de design thinking, todo mundo fala em design thinking. Acho muito bonito, eu fiz um treinamento, adoro isso, eu aplico quando eu consigo. Mas eu sei que eu sou ingênuo, porque uma coisa é você fazer um design thinking numa empresa de design, né, numa organização horizontal, onde o chefe senta na roda junto com os outros, onde o chefe não reprime nenhuma ideia. Outra coisa é você fazer isso num canto da organização, meio, né, eventualmente, meio de guerrilha, e depois aquilo esbarrar na cultura e na estrutura de poder. Sem alterar a cultura e a estrutura de poder, não há solução para aumentar a taxa de inovação ou para baixar o custo da inovação. E aí tem uns caras também, essa é a firma Design Thinking, aí, do IDEO, que chama, né? E é uns caras que escrevem coisas muito legais sobre inovação e design, né? E ele diz, olha, hoje em dia, é um tema muito comum, né? Liderança não é ter as respostas, é fazer as perguntas. Levanta a mão as pessoas que têm chefes que fazem perguntas, né? O chefe que toma da mão do sujeito a caneta. Não, espera aí, meu filho, se eu não resolver, eu sei fazer. Vou te ensinar como é que faz. Não é isso? 1, 2, 3 vezes, na quarta, o sujeito não vai tomar iniciativa nenhuma. É tão simples quanto isso, né? As novas organizações, aparentemente, têm que ser mais em rede, menos hierárquicas. Isso, é claro, exige tombar as estruturas. Quantas estruturas são tombadas, de verdade? Poucas, né? O que acontece na prática é que as empresas grandes, hierárquicas, que querem inovar, estão criando
puxadinhos, filiais, startups fora da organização, porque o clima das grandes corporações é nocivo a inovações disruptivas. Portanto, é preciso repensar as organizações como estrutura. Curiosamente, as Forças Armadas, que são uma das, talvez a grande fonte, né, de reflexão sobre a administração, historicamente falando, as Forças Armadas no exterior, sobretudo, já resolveram esse problema há muito tempo. Né? Talentos, gestão de talentos, né? Já é feita lá. E a turma sabe que está lutando uma guerra diferente. As forças especiais, elas mobilizam ativos de várias outras forças. Esses soldados são multipropósito, eles têm múltiplas capacidades, eles têm poder para tomar decisões no campo. Igualzinho às equipes de alto desempenho das nossas organizações, né? Só que não. Claro que isso está relacionado, basicamente, com o impedimento cultural, né? Com o impedimento ideológico, com o impedimento da estrutura de poder. Não é nada além disso. Tudo isso é acessível. Você compra livro, vê um filme, vai na internet, você enxerga tudo isso, né? Mas, enquanto a gente continuar sendo uma sociedade do sabe com quem está falando e que continua valorizando o jeitinho, não vai dar certo. A Carmen Migueles, né, certa vez, disse que quanto maior a distância de poder e foco na tarefa, menor a propensão a inovar e aumentar a produtividade. O comportamento de indivíduos Rio de Janeiro pode ser um pouco pior do que outros lugares, né? O trânsito em São Paulo é um pouquinho mais organizado do que o Rio de Janeiro, né? Mas essa foto é absolutamente eloquente, né? Isso são 3 motoristas de ônibus que não sabem o que estão fazendo, ou se sabem, estão em desacordo com o interesse público, né? Porque eles estão ocupando as 3 faixas, provavelmente um está ultrapassando o outro e depois um vai fechar o outro lá na frente na hora de parar no ponto. A vida de todo mundo envolvido vai ficar miserável, sejam passageiros, motorista, trocador ou os outros que estão passando pela rua, porque não tem senso de coletividade, não tem respeito ao outro, ou seja, a sua missão não está bem definida, né? Além de produzir lucro para o patrão, né? Isso é fonte de redução de produtividade. Mas, para não terminar assim tão pessimista com o Brasil, olha só, o drama é universal, tá? Então, um colega meu teve, ano passado, acho que foi esse ano, da Coreia, dentro de um programa aí de treinamento muito interessante, e é uma grande empresa coreana, se eu não me engano, é a LG, tá? Um desses grupos coreanos. E eles, coreanos, preocupados com a distração que as redes sociais causam no dia a dia dos trabalhadores, que são trabalhadores produtivos, hein? Imagina a distração causada em trabalhadores improdutivos. Bom, você pode ver o drama. Eles criaram essa campanha para mudar a maneira como se trabalha. Então, ali tem Golden Time, tem o dia do descanso, que o cara tem que ir mais cedo, eu acho que é 2 momentos no dia, um no final da manhã, outro no início da tarde, em que as pessoas são proibidas de marcar reunião e elas não devem falar umas com as outras. 2 regras simples. 0 reunião, 0 conversa. Todo mundo trabalhando o que tem que fazer. Coreano. Você sabe como é a semana na Coreia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Os caras são infernais. Estão ganhando o mundo. Uma nação, quantos milhões de habitantes, né? Vai cedo para casa, não bebe. Esse é um recado para os homens, né? Que vem o filho quando ele tem 6 anos, depois quando ele se forma na faculdade, né? Basicamente é isso que acontece. Eu conheci um coreano que disse a ficha caiu quando o filho de 6 anos pediu de presente de aniversário um terno igual ao do pai, porque ele só via o pai de terno e gravata, às 6 horas da manhã, quando o pai estava saindo para o trabalho, porque a ginástica o pai fazia dentro da empresa. E jantava com os colegas de trabalho, ia beber com os colegas de trabalho. Então, na Coreia, assim, vai cedo para casa e não bebe, né? E o outro, o dia sem reunião, o dia inteiro sem reunião. O coreano está preocupado com isso. Portanto, nós também devemos estar. Agora, no final, deixo aqui algumas sugestões, né, de literatura, quem quiser se aprofundar. E lembrando o Asterix, que o céu não cai sobre nossas cabeças.
Muito obrigado. Então, enfim, nós temos aqui as perguntas, e só exemplificando o que o Paulo comentou a respeito do desemprego. Quando a gente vê números como, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, com 800 milhões de empregos perdidos para a automatização até 2030, fica parecendo um numerão, né? E outro dia estava numa empresa de saúde, um grande laboratório na América Latina, de processamento de imagem e análise clínica, e ele tinha, então, automatizado o papel do patologista clínico, e robotizado mesmo. E a gente acha que robô é gente, assim, tem cara de gente, não. Um tanto de máquina de xerox, assim, num espaço do tamanho de um campo de futebol, fazendo análise clínica dos exames. E 1.200 trabalhadores desmobilizados num período de 6 meses por conta daquela automatização numa só empresa. E nós temos aí vários cursos de análise clínica pelo mercado, formando trabalhadores para essa função, enquanto as empresas contratantes estão ali já desmobilizando sua mão de obra. Ou seja, é realmente curioso, e a gente precisa se preocupar com esse aspecto, né? E, como o Paulo comentou, é para a classe média. A gente está falando de profissionais qualificados, advogados que agora, com text mine, não precisa daqueles advogados júniores mais para ficar classificando risco de contrato ou risco de ações. Isso também já está implantado nas organizações. A gente está falando de pessoas que tiveram aí acesso à educação formal. E aí vem a primeira pergunta para o Paulo, né? Que é justamente a respeito dos drivers que influenciam a produtividade nesse modelo econômico, e o quanto que a educação formal, nesses 2 casos que eu comentei, as pessoas tiveram acesso à educação formal e, ainda assim, seus postos de trabalho foram automatizados, e a gente continua formando pessoas com essa mesma qualificação. Então, a despeito do acesso à educação formal, ainda assim, a gente tem o desemprego aí como um destino para essas pessoas qualificadas, né? Então, a primeira pergunta que está aqui colocada é o que influencia mais a falta de produtividade no Brasil. Seria a infraestrutura ou a educação? E como mudar esse quadro? Claro que, se a resposta fosse simples, já teríamos, né? Pois é. Eu não saberia dizer, a partir dos estudos, certamente alguém terá feito alguma estimativa, né, da contribuição de cada um dos elementos, embora, lembrando, a produtividade total dos fatores, onde alguns desses elementos estão, ela é estimada por resíduo, portanto, é difícil discriminar o peso dos componentes. Certamente, olhando para as cidades brasileiras e para o campo, a infraestrutura tem um peso gigantesco, né? O outro fator importante é a falta de competição. Muitas empresas brasileiras, é curioso falar isso, porque muita gente está passando muita dificuldade, né? Mas provavelmente mais pela queda da renda do que provavelmente por razões estruturais. Muitas empresas sofrem, têm posição defendida porque a competição externa é pequena. Isso vale para a grande empresa também, né? Portanto, a pressão é essencial, né? As pessoas, muitas vezes, se movem pela necessidade, não pela beleza da inovação, nem da produtividade em si. Em relação à educação, eu tenho que, no final das contas, por quê, né? 5 porquês, eu chegaria lá no início a uma questão básica de valores, né? Qual é o valor dessa sociedade? Qual é o valor que a gente atribui ao tempo, ao futuro? Toda sociedade que valoriza muito o futuro é uma sociedade que poupa para investir, né, por variadas razões. E, portanto, acha que tem que sacrificar alguma coisa do presente em nome do futuro. Isso significa investir em educação. A Coreia tem um tipo de... um ator social, um personagem, né, que se chama Avó da Janela. A avó da janela é uma avó que leva o menino no jardim de infância, no primário, 1º grau, e fica na janela do lado de fora observando se o menino está estudando ou não. Ela está dizendo, meu filho, você tem que estudar. Se não estudar, você não vai ser ninguém. E estudar o quê? Direito? Não, estudar engenharia.
Uma vez, nesse treinamento, eu fui para a Índia. Aí, no dia de folga, eu fui visitar um palácio de um Marajá, e do lado de fora, estava tirando foto, assim, veio um grupo de meninos, né, bonitinhos, todos uniformizados com o professor. Aí eles me cercaram, né, e quiseram tirar foto, não sei o quê. Aí o professor veio todo cerimonioso e disse: muito obrigado por estar visitando o nosso país, o senhor anda aonde? Do Brasil, que bom, tão longe de casa. Qual é a sua profissão? Médico ou engenheiro? Foi assim que o indiano me perguntou, médico ou engenheiro? Então, a Índia, ela já se inseriu em vários dos negócios de alta capacidade, de alta tecnologia. Ela tem do pior e do melhor, né? Ela tem as duas coisas. A Índia tem essa característica muito diversa, mas ela tem várias empresas, vários projetos bem-sucedidos no topo da cadeia de inovação e de alta tecnologia. Nós não temos essa camada aqui. Temos a camada de baixo, temos uma intermediária, mas não temos essa camada aqui de cima. A pergunta é: alguém obrigou os indianos a serem engenheiros ou médicos? É uma escolha social, né? Eles entenderam que aquilo é importante para eles, que é a forma de crescer. E hoje tem tanto engenheiro bem formado, a matemática provavelmente nasceu na Índia, né? Que instalar uma firma lá é um grande negócio para as multinacionais. O cara ganha $500 e se considera classe média. E trabalha melhor do que qualquer engenheiro saído de uma universidade federal, talvez, né? Por um salário muito mais baixo. É dramático, mas a gente tem que valorizar não só mais educação, como a educação certa, talvez. Digo, se você quiser estudar direito, muito bem, vai estudar, mas o que leva a sociedade a crescer é a turma do campo da matemática. É se acreditar no que dizem os economistas. Bom, eu adoro isso, que eu sou estatística, né? Opa! Então, tá bem. E o insumo aí são os dados, então eu adoro isso. A segunda pergunta aqui é a seguinte: para aumentar a produtividade, qual a melhor opção? Abrir o mercado para investimento estrangeiro ou investimento do Estado na indústria nacional? Essa é a pergunta mais votada aqui pela plateia para você. Pergunta difícil, né? Olha só, quando a gente fala abrir o mercado estrangeiro, na verdade, tem uma simplificação, né? Nem todo mercado asiático, por exemplo, é muito aberto às importações. Tá? A China não é um país que importe tanto o produto acabado. A Coreia, lá atrás, quando desenvolveu as grandes multinacionais, ela não facilitava a vida das multinacionais americanas para exportar produtos para lá, né? Ela queria vender produtos coreanos nos Estados Unidos, de topo de linha. Né? Tem carro coreano, tem geladeira coreana, tem televisão coreana. A gente não tem televisão brasileira, não tem carro brasileiro, não tem, digo, de empresas brasileiras, né? Tem de filiais de multinacionais no Brasil. Então, foi uma opção de estar presente no mercado internacional. Esse é o critério-chave, né? Que as empresas locais estejam dispostas a competir no mercado mundial. Isso dito, há necessidade de estruturar cadeias de valor, porque as multinacionais hoje já não estão mais trabalhando de maneira divisional, né? Elas estão especializando a produção, trabalhando com fornecedores de vários lugares do mundo e, portanto, se as barreiras à importação forem altas, elas talvez não queiram se localizar aqui. Eu diria que não dá para escolher um ou outro, são os dois, porque todos os países envolvidos investem muito, os governos investem muito em ciência e tecnologia, né? Então, acho que é um falso dilema. São ambas as coisas. Não tem uma solução mágica, nem o mercado sozinho, nem o Estado sozinho vão resolver isso. Investir em P&D sem expor as empresas brasileiras à concorrência produziu o que a gente já sabe, que nos anos 80 quase a taxa de autossuficiência do Brasil era da ordem de 90% da oferta total. Tirando o petróleo, a gente não importava quase nada em 1989. Né? Então, é importante combinar as duas coisas. Extroverter as empresas brasileiras, o que significa também deixar que empresas estrangeiras compitam no Brasil, e aumentar a taxa de investimento em pesquisa e desenvolvimento,
tanto do setor privado quanto do setor público. Esse é um esforço social, não é um esforço individual. A gente ainda tem espaço para uma última pergunta. Então, aqui em terceiro lugar, como reduzir os impactos na produtividade em um país que investe quase nada em educação? E eu vou completar a pergunta. A gente sai de encontros como esses delegando muito para o Estado, né? Então, o governo tem que ir, e o governo ir no longo prazo, e o governo, e o governo, e o governo. Você acha que é possível que as organizações privadas façam algum movimento no sentido de contribuir para a produtividade do país por meio dos seus negócios? Ou elas estão restritas ali, cada uma ao seu negócio em si, como o exemplo que eu dei antes da automatização? Ou seja, como mitigar esse impacto do pouco investimento em educação pelo governo, e se a iniciativa privada pode fazer algum movimento no sentido de corroborar para esse aumento de produtividade? Eu acho que pode, deve. Né? Eu acho que isso acontece em vários países, mesmo no Brasil isso também já acontece. Né? Associações de classe, clusters, grupos de indústria, né? Indústrias, empresas, né? Deveriam trabalhar esses temas, ter mais associação onde couber, mais cooperação, colaboração onde couber. As firmas alemãs, tipicamente, colaboram muito, né? Tem centros de desenvolvimento compartilhado, em que você pode gerar inovações que depois são apropriadas pelas firmas que estão naquele local ou que fazem parte daquela indústria. Obviamente, é uma maneira de ver o mundo diferente daquela de quem quer produzir tudo dentro de casa para se apropriar 100% dos ganhos. Há um compartilhamento de ganhos, nesse caso, né? E, portanto, você pode gerar algum tipo de externalidade, né? Um ganho social que não fica restrito às firmas que participam ali. Isso exige mais colaboração do que a gente está acostumado no Brasil. Porém, caso isso aconteça, não vai ser suficiente para compensar o lado negativo de destruição que virá, já está acontecendo, você acabou de dar um exemplo, né, que a gente vive, né? Quando você vai fazer exame de sangue, você recebe o resultado dos exames mais simples em algumas horas, né, pela internet, coisa que era impensável alguns anos atrás, mas não vejo como o setor privado consiga dar conta disso. Fala-se muito e eu até acompanho por razões pessoais, em investimento de impacto social, né, debêntures e novos títulos em que o mercado privado poderia comprar ganhos de produtividade, ganhos de bem-estar social, né? Eu sou a favor disso, não sou contra, não, mas isso não resolve o problema. A turma lá fora está pensando em renda mínima universal. Esse assunto foi discutido na Suíça recentemente. Acho que não foi aprovado, não estou bem certo. Você pode pesquisar, houve um projeto de lei, o parlamento suíço discutiu o assunto. Ou seja, dá uma renda para todo mundo, porque um monte de gente vai ficar sem ter o que fazer. Dizer que vai virar artista, ok, muito bom, mas aí um vai ficar trocando o quadro com o outro, né? Um canta canção de rock, o outro canta samba, e assim é. Agora, comer vai ser difícil, né? Ter carro não vai ter. Viajar, não vai viajar com base em troca, escambo de pintura, acho que não vai rolar, né? Então, tem que ter renda. E se o cara não tiver acesso a um posto de trabalho, como ter renda? Não inventaram outro jeito. Vai ser redistribuição social, né? Mesmo na economia velha, isso já acontece. O Alasca tem uma renda universal, né? Porque a grande receita do Alasca é de recursos naturais. Então, todo mundo que vive lá tem direito a um cheque, recebe um cheque em casa de tantos $1.000 por ano, de acordo com os royalties, a renda extraída, cobrada das empresas que exploram petróleo, minerais e assim por diante. Não sei se é suficiente para viver, mas gera um conforto social importante. Fora daí, o que significa dizer uma intervenção do Estado, imaginar que o setor privado vai resolver o problema do lado negativo da mudança é ilusão. Não adianta. É o governo e a sociedade tem que tomar essa decisão. Não tem outra alternativa. Que eu consiga ver, pelo menos, né? Ok, então, obrigada, Paulo. Parabéns mais uma vez pela abordagem. Esse Obrigado. Pragmatismo dos economistas, né, até para os estatísticos, é assim curioso. Assustador? Assustador.
E vamos, então, continuar o evento com o nosso mestre de cerimônias. Parabéns, Paulo, mais uma vez, pela sua atuação. Obrigado, obrigado.